Oi, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo tranquilo? Conseguindo realizar as atividades? Que bom! Já sabem, qualquer dúvida, peça para a mamãe falar com a prof, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a nova unidade da apostila de português, que é a unidade número 4. Cada um tem seu jeito. Lá na página 72 e 73. Então, corre, pega a apostila e abra lá na nova unidade, tá? Página 72 e 73. Vamos lá? Ótimo. Então, o início da unidade, a abertura da nossa unidade número 4, diz o seguinte: cada um tem seu jeito. E aí, desculpa. E então, a gente consegue observar aí nessas figuras, né, na abertura, algumas pessoas. E essas pessoas, elas representam diferentes lugares do mundo. O que você imagina que essas pessoas estejam dizendo? O que será que elas estão falando? Né? Tem um balãozinho de fala e todas estão falando. O que será que elas estão falando? Isso mesmo, elas estão cumprimentando, dizendo oi, olá. Isso mesmo. Além da língua, né? Vocês perceberam que cada uma está falando oi ou olá de um jeito diferente. O que mais que elas têm de diferente? Hum? Isso mesmo, as suas características, o cabelo, o olho, a cor da pele, o jeitinho, exatamente, o nariz, ótimo. Essas diferenças, elas mostram uma grande riqueza na humanidade. Vocês sabem me dizer por quê? Por quê? Porque essas diferenças, elas mostram a riqueza da cultura e do local onde essas pessoas vivem. Então, cada uma tem o seu jeitinho, tem a sua cultura, o seu modo de vida, que é diferente um do outro. Então, uma cultura, quando ela tem a respeito disso, ela é uma cultura rica, cheia de riquezas. Por quê? Porque ali ela traz consigo, né, traz junto com ela a sua maneira de viver, a sua língua, os seus, o tipo de comida. Então, tudo isso faz parte de uma cultura de uma pessoa. E isso é muito, muito importante. Tá bom? Então, deu para entender? Na abertura dessa unidade, nós estamos vendo pessoas de diferentes lugares. Então, nós estamos falando sobre essas diferenças. A gente vai ouvir muito a palavrinha diversidade. E diversidade quer dizer diferença. Então, nós vimos que cada criança, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, tudo isso, todas elas juntas, nós conseguimos identificar diversidade, que são as diferenças. Vamos lá, então, página 74. Ótimo. Então, a prof vai fazer a leitura de um poema, mas antes presta atenção, ó. Viva a diferença. Se nós observarmos ao nosso redor, à nossa volta e na natureza, nós vamos ver que não há nada perfeitamente igual. Nós vimos que, como as pessoas, isso também acontece. Todas umas são diferentes das outras. Você acha importante que exista esse tipo de diferença, de diversidade? Sim ou não? Sim? Por quê? Isso mesmo. Porque se não fossem diferentes, todo mundo seria igual. Então, olha só, presta atenção no poema, na leitura que a Pro vai fazer. Baita chateação. Se Júlia é diferente de Rodrigo, Arthur é diferente de José, Alfredo é diferente de Alexandre e Carlos diferente de Tomé. Maria é diferente de Amanda, Luísa é diferente de Irene, Marcela é diferente de Fernanda e Bruna não tem nada de Marlene. E Pedro e Juliano, o que dizer? São todos diferentes entre si. Agora então uma pergunta a você. Se são tão diferentes, e daí? O mundo todo igual seria um crime. O mesmo modo, sonho, opinião, torcia todo mundo para um só time? Meu Deus do céu, que baita chateação. Esse poema é do escritor Ricardo Azevedo. E o Ricardo Azevedo, ele nasceu em São Paulo no ano de 1949. Esse escritor, ele se destacou pelos diversos livros que escreveu para crianças e jovens. Inclusive, alguns de seus livros chegaram a receber prêmios, como os livros 19 Poemas Desengonçados, a outra Enciclopédia Canina e Fragosas Brenhas do Matarel, que receberam o prêmio Jabuti.
Então, olha só, o Ricardo Azevedo falou um pouquinho no poema sobre essas diferenças. Então, você acha que esse texto mostra bem essa ideia de diversidade de pessoas, sobre a diferença? Sim ou não? Sim, muito bem. Agora, na número 2, ali no desafio, nós vamos reler uma parte do poema que fala assim, ó. Um mundo todo igual seria um crime. O mesmo modo, só em opinião, torcia todo mundo para um só time. O que você acha disso? Acha que seria legal se todos fossem iguais? Por quê? Imagina todo mundo com o mesmo gosto. Imagina todo mundo na rua com o mesmo tipo de camiseta e bermuda, ou vestido, ou chinelo. Ninguém ia gostar de um desenho diferente. Todo mundo ia gostar do mesmo desenho. Ou imagina ainda mais, todo mundo, como disse Ricardo Azevedo, torcia para um só time. E daí os outros times? Pois é. Então, é importante e especial que cada um tenha o seu jeito, que todos somos diferentes, ok? Uma coisa que é importante é, às vezes a gente tem vontade de ser outro amigo, uma outra pessoa, mas o que existe de especial em você é que você é diferente, é que você tem as suas características e que você é único. Você não é igual a mais ninguém nesse planeta. E isso faz com que você seja especial. Então, não precisa querer ser outra pessoa ou um outro amigo, porque você é especial do jeito que você é. Combinado? Agora a gente vai lá para a página 75, continuando nela, e a gente vai fazer um jogo rápido a respeito da leitura do poema, tá bom? Então, o número 1 fala assim: o poema lido trata da diversidade que existe entre as pessoas. Lembra o que significa diversidade? O que significa? Isso mesmo, diferença. Então, na letrinha A, fala assim: as pessoas comparadas na primeira estrofe são do sexo masculino ou feminino? Lá na primeira parte do poema, ele fala alguns nomes. E esses são de pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino? Isso mesmo, do sexo masculino. E como que a gente conseguiu identificar? Como que é possível saber isso? Pelo nome das pessoas. Então, lá na primeira parte do poema, falou somente nome de meninos. E na segunda estrofe são comparadas pessoas do sexo masculino ou feminino? Isso, feminino. Então, na segunda parte do texto, fala somente sobre nomes de meninas. De acordo com o poema, as pessoas são iguais ou são diferentes? Isso, as pessoas são diferentes. Ó, é para vocês irem realizando essas atividades junto com a Pro, tá bom? Marca o xizinho ali junto com a Pro, escreve. Ai, Pro, tá muito rápido. Você pode dar uma pausa no vídeo, tá bom? Copiar as respostinhas, colocar um certinho, combinado? Ótimo. Então agora nós vamos lá para a página 76, que é a continuação. Na número 3 fala assim: contorne a palavra usada no poema para indicar essas características das pessoas. Lá no poema tem uma palavrinha que vai mostrar sobre indicando as características. E qual que é a palavra? Diferente. Vamos voltar lá? Olha só, aqui no poema vocês vão circular a palavrinha diferente, ó. Olha quantas, tá bom? Mostrando que as pessoas são diferentes umas das outras, tá bom? Ótimo. Agora no número 4 tá assim: no poema foi usada uma expressão que transmite o mesmo significado da palavra diferente. E qual expressão? Marque um X. Quer dizer, não tem nada de ou entre si. Hã? Isso, não tem nada de. Não tem nada de significa que também essa pessoa é diferente, né? Quando fala, ai, a professora Ariana não tem nada de parecido com outra pessoa, por exemplo, tá? Número 5. Agora você vai completar uma estrofe do poema com o nome dos colegas da sua turma. Para isso, olhe para os lados, mas a gente não está na escola.
E escolha alguns colegas e escreva o nome deles. A Pro colocou alguns nomes. Se o seu nome não tá aqui, não fica triste, mas você pode mudar o nome também, tá bom? Ah, Pro, mas tem o nome de um amigo que eu quero colocar e não tá aí. Não tem problema, você pode colocar o nome que você escolher, tá bom? Mas a Pro fez assim, ó. Se Heitor é diferente de Larissa, Aline é diferente de Enzo, Miguel é diferente de Isabela e Pedro é diferente de Cecília, então tem alguns nomes dos nossos amiguinhos. Mas se o seu nome não tá aí, você pode escolher um amiguinho e colocar o seu nome no lugar. Ou tem um nome de um amigo que você gostaria de colocar e não tá. Você pode trocar. Combinado? Ótimo. Então, na página 76, vamos continuar assim. No dicionário. No poema, é dito que seria uma baita chateação se todas as pessoas fossem iguais. Observe alguns significados da palavra baita em um dicionário e marque um X na opção que mostra o sentido dessa palavra no poema. Ou seja, a palavrinha baita, ela significa crescido, muito grande ou excelente. Mas no poema, baita significa o quê? Crescido, muito grande ou excelente? Isso, muito grande. Então, marca o xizinho aí. Conectando com a geografia. O Brasil é um dos países com maior diversidade do planeta, por isso é um país muito rico em cultura. As 5 regiões oficiais brasileiras são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E essas regiões apresentam uma grande diversidade em relação às características físicas da população, as vestimentas, as festas típicas, a culinária, as manifestações religiosas, a vegetação e até o clima. Então, o Brasil é um país muito rico em diversidade, em diferenças, porque em cada região é diferente da outra, a cultura, a comida, as danças. Então, o nosso país tem uma cultura muito, muito rica. Combinado? Continuamos? Então, na página 77 tem outro poema que se chama Cada um com seu jeito. Acompanhe a leitura com a Pro, tá bom? Se João, a Maria, a Teresa tivessem a pele clarinha, olhos azuis e nariz arrebitado como a Inês, que chato olhar para os três. Se o Chico, o Milton, o Roberto, o Gil e o Caetano cantassem e tocassem como João Gilberto, eu nem queria ficar perto. Se o Márcio, o Tampa, o Toninho, o Toco e o Chiquinho medissem 2 metros como o Tonhão, como é que as meninas fariam comparação? Cada um tem a sua raça, seu nome, profissão, seu jeito e sua cor. Como o mundo seria sem graça se comida tivesse só um sabor? Agora, esse poema é um poema do Forrobodó do Forró e fala a respeito também dessa diversidade, dessa diferença entre a cultura. Ainda fala no final: imagina se toda comida tivesse o mesmo sabor? A gente nem ia ter comida preferida, não é verdade? Ótimo. Agora a gente vai continuar na página 77, falando sobre igual ou diferente. O assunto desse poema é diferente ou é parecido com o poema Baita Chateação? É semelhante. Por quê? Porque os dois falam sobre diversidade, não é mesmo? No exercício, no exercício número 2, fala assim, ó. Qual dos dois textos você acha que mostra melhor a diferença das pessoas? No 1 ou no 2? Tudo bem. Agora vamos lá para a página 78, que é o momento da gramática. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de frase. Então, no número 1 fala assim, ó. Releia o seguinte verso do poema da página 74. Luísa é diferente de Irene. Você conseguiu compreender o que está sendo dito nesse verso? Sim, a gente está vendo que no versinho fala assim, ó, Luísa é diferente de Irene. Então, o que, que a gente pode imaginar? Que ambas são diferentes, elas não são iguais, não são parecidas. Agora, quantas palavrinhas há nesse versinho? Ó, começa aqui, Luísa é diferente de Irene. Quantas palavrinhas a gente tem nessa frase? Isso, 5 palavrinhas. Agora, leia este grupo de palavras.
Luísa, de, diferente, Irene é. Esse grupo de palavras, ele tem sentido igual que está escrito aqui em cima? Não. Por quê? Porque as palavras nessa frase, elas estão todas embaralhadas. Então, ali fica um jeito difícil da gente entender, não é verdade? Ótimo. Por isso que a gente precisa entender que a frase precisa estar organizada. Senão o leitor, a pessoa que vai ler, não consegue ler o que está escrito na frase, não é mesmo? Então, qual que ficou melhor? Luísa é diferente de Irene ou Luísa de diferente de Irene é? O primeiro, isso mesmo. Então, a frase, ela precisa sempre estar organizada, ok? Vamos continuando? Na página 78, agora a gente vai para o exercício número 3. Agora, leia os grupos de palavras a seguir. A, viva e B, baita chateação. É possível entender as ideias apresentadas nesses grupos de palavras? Primeiro, sim, pois é possível compreender a mensagem de cada um deles, ou não, pois não dá para compreender o que está sendo dito neles. Sim, é possível. Por quê? Porque a gente sabe que estava falando a respeito dos poemas. E esses grupos de palavras são formados por quantas palavras? Na A, quantas palavras? Isso. E no B, quantas? Duas palavras. Os grupos de palavras que transmitem ideia como sentido completo, eles podem ser formados por uma ou por mais palavras e são chamados de frases. Então a gente sabe que viva, a gente consegue entender o que significa viva, está vibrando, e baita chateação a respeito do poema que nós lemos. Então, a gente conseguiu identificar numa frase pequena sobre o que estava sendo dito. Então, uma frase, ela pode ter somente uma palavra ou ela pode ter várias palavras, ok? Então, vamos fazer ali um joguinho rápido. Leia os conjuntos de palavras a seguir e marque um X, ou vou marcar um X. Sublinhe os conjuntos que formam frases. A. As pessoas são diferentes. B. Respeito merecem pessoas todas. C. Gosto de ler poemas. E D. Cuidado, poemas cantam de. Quais deles são frases completas? Isso, a A e a C. A letra B e a letra C, as frases, as palavras estão desorganizadas dentro da frase. Então a gente não consegue compreender o que ela quer dizer, ok? Continuando. Agora, na página 79, tá assim: ordene as palavras e forme as frases. Nessa atividade, as palavrinhas estão todas embaralhadas e a gente precisa desembaralhar e organizar essa frase. Então, aqui no primeiro diz assim, ó: bom como conhecer pessoas é. Uma dica: toda frase começa sempre com letra maiúscula. Qual desses aqui tem letra maiúscula? O como. Então eu sei que a frase vai começar com a palavrinha como. Outra dica: toda frase termina com uma pontuação. Ó, seja ponto final, ponto de interrogação se é uma pergunta, ponto de exclamação se está exclamando algo. Então, eu tenho que procurar qual termina com pontuação. Então, ó, essa termina com pontuação. Então, essa que começa com letra maiúscula é a primeira palavra e essa que termina com pontuação é a última palavra. Então, que frase nós vamos formar aí? Olha aí. Como? Isso! Como é bom conhecer pessoas. A mesma coisa a gente vai fazer nessa de baixo. Qual é a que começa com letra maiúscula? O. E qual termina com pontuação? Lindo. Então eu sei que essa frase começa com O e termina com lindo. Então tá faltando está dia. E agora, que frase que forma? Isso mesmo. O dia está lindo. A Laura e a sua irmã gêmea Larissa fizeram cartazes. Olha só, essa é a Laura e essa é a Larissa. Elas são iguaizinhas, elas são irmãs gêmeas. A Laura escreveu: cada um tempo, seu jeito. Estou muito feliz como sou. E a Larissa fez: cada um tem o seu jeito. Eu sou muito feliz como sou. Prestaram atenção?
Olha como que está organizado esse cartaz e olha como que está organizado esse cartaz. Então vamos lá. Em qual das maneiras apresentadas você achou que a leitura ficou mais fácil? A ou a B? Isso, a letrinha B. Então, por quê? Porque lá na letrinha A, o cartaz, as palavrinhas estão todas grudadas e a gente não consegue fazer a leitura. Então, a mesma coisa acontece com essas frases do exercício número 4. Então, nós vamos separar as palavras das frases e escrever elas certinho. Então, aqui está escrito tudo junto, ó. Mas na letrinha A, qual que é a frase? Isso, hoje é domingo. E na letrinha B? Isso, a Aline tem muitos amigos. E na letrinha C? Felonce é um gato muito bonito. Então, olha só que diferença a frase aparece. Quando as palavrinhas estão separadinhas, a gente consegue fazer uma leitura melhor. Então, toda vez que eu for escrever uma frase, eu preciso ter bastante atenção de como eu vou escrever, ok? Para que eu não escreva as palavrinhas grudadas, porque senão o meu leitor, a pessoa que vai ler, não consegue fazer a leitura, ok? Ótimo. Então agora a gente vai falar a respeito da tarefinha que vocês vão fazer na apostila de português, página 80 e 81. É uma leitura, tem um textinho, e aí vocês vão fazer a interpretação. Vocês vão responder as questões de acordo com o texto. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente vai até aqui. Na próxima aula a gente continua as nossas atividades, ok? Fiquem com Deus. A Pro continua com bastante saudade. Não esqueça que qualquer dúvida pode chamar a Pro e realizem a atividade. Junto com essa tarefinha, vai também a leitura do fim de semana, vai uma literatura, tá bom? Então, para o fim de semana, vocês vão fazer essa tarefinha da apostila de português e ler um livro. Combinado? Grande beijo, bom fim de semana e até segunda-feira, meus amores. Grande beijo, tchau, tchau. E parabéns!